Alô, galera! Duduzinho na área! Estou de volta. EducaPE TV, Intensivo Enem. Vamos continuar, vamos dar continuidade falando aí das funções comunicativas do texto, das funções da linguagem. Na última aula falamos da função referencial e da função conativa ou apelativa. Vimos aqui as características dessa função. Se você não assistiu, volta lá, dá uma olhada, que são funções importantes, são funções que aparecem com muita frequência no Enem. Agora, vamos falar um pouco da função fática. A função fática, o autor, a preocupação dele, dá uma olhada na imagem aí. A preocupação do autor é exatamente, com o código, não é com o código, na verdade é com o canal de comunicação, tá? A função que se preocupa com o código linguístico, quando o autor escreve que tem a preocupação com o código linguístico, é a função metalinguística. Então, não confundir a função metalinguística com a função fática. Então, a fática, ele vai valorizar a questão do canal de comunicação. Vem comigo. Professor, o que seria o canal de comunicação? Nesse exato momento, eu estou falando aqui, eu estou me comunicando, não é? Por quê? Por conta muito do recurso que eu utilizo aqui, que são as cordas vocais. Então, se eu tivesse com um problema nas cordas vocais, eu não conseguiria emitir fonemas, eu não conseguiria emitir som. Consequentemente, eu não iria me comunicar. Então, o canal de comunicação, por exemplo, você vai falar em público, aí você vai falar para 1000 pessoas. Então, só a tua voz sem uma ampliação não vai dar certo, ninguém vai te escutar. Então, vai precisar de uma caixa amplificada e um microfone. Então, quando você, muitas vezes, você vai a um show, E antes do show, os músicos, o cantor, normalmente eles testam para saber se o som, se o equipamento está funcionando. Então, quando ele faz isso, a preocupação dele é com o recurso, com o canal de comunicação. Então, quando a gente bate no microfone e diz assim, alô, som, testando, isso aí é função o quê? Função fática. A função fática, ela aparece, fera, também, em vícios da oralidade. Os professores gostam muito de usar a função fática em sala de aula. Quando o professor explica um determinado assunto, um determinado conteúdo, e às vezes ele diz assim, entenderam? Ou quando você usa Então, isso são marcas da oralidade, que é quando aparece a função fática. Tá? Quando eu digo entenderam, você entendeu? Então eu estou testando o canal. A mesma coisa, dá uma olhada na imagem aí. Veja que existem duas pessoas aí, dos personagens, falando ao telefone. Normalmente, quando fala, se diz alô. Quando ele diz alô, na verdade, ele está testando o canal de comunicação. Então, alô, alô. Então, o alô é exatamente a função fática, porque é o teste do recurso. Ok? Dá uma olhada lá, vou passa aí, Robertão. Canal, olha. Suporte material ou sensorial através do qual se faz a comunicação. Isso é o canal, é o recurso. Você está assistindo a aula agora, você está utilizando a internet. Então a internet é um recurso. O teu computador, o smartphone. Então isso é um recurso que você está utilizando aí para poder assistir a aula. Ok? Então isso aí é o canal de comunicação. Então fica atento, porque o canal de comunicação é o recurso que o autor utiliza para poder comunicar. Olha lá. Então, é um meio utilizado para enviar o sinal de um emissor a um receptor, ou de um locutor a um interlocutor. Ok? Sempre com aquela que é a preocupação, não é a preocupação exatamente com o canal. É mais ou menos isso aqui, ó. Eu tenho aqui um autor, Vou desenhar aqui esse bonequinho aqui, ó. E aí, quando ele vai passar a mensagem que ele passa, mas ele está preso ao canal. Então, o foco do autor, o foco principal, está no recurso, no canal de comunicação. A preocupação dele é exatamente com o canal de comunicação. Ok? Ficou claro? Então, função fática focada no recurso. Ok? Existem marcas da oralidade que encontramos a função fática. Vamos para a próxima. A próxima função da linguagem, passa aí, Robertão. Próxima função. Essa daí, ó. Função metalinguística.
Agora, na função metalinguística, olha o foco principal, ó. Ele vai evidenciar o código linguístico, tá? Então, o código, por exemplo, o que seria isso, professor? Eu venho estudando essa parte aí para o Enem e não consegui entender direito. Como seria essa função metalinguística? Fica ligado, fera. Veja, a função metalinguística, eu vou dar logo um exemplo aqui, vai facilitar a tua compreensão. Uma definição. Quando você define, né, quando você utiliza conceitos, então isso já é a função metalinguística. Por quê? Porque você usa o código para explicar o próprio código. Um exemplo da função metalinguística, né, que você vai entender bem aí, é exatamente o dicionário. O dicionário existem palavras e o significado dessas palavras. Por exemplo, a gramática também. As gramáticas. Se você encontra em uma gramática lá, né, dizendo lá o que é um hiato. Olha, um hiato é um encontro de duas vogais em sílabas distintas, em sílabas diferentes. Ou seja, eu tenho um código linguístico, que é a palavra hiato, e outras palavras que explicam o que é o hiato. Então, eu uso o código para explicar o próprio o quê? Código. Ok? Então, ó, dicionários e gramáticas você encontra dessa função, essa função metalinguística, que é aquela que está voltada à preocupação do autor, foco total, evidencia exatamente o código linguístico. Vamos dar uma olhada aí. Observa lá. Eu coloquei, ó. Quando o foco está voltado para a própria matéria constitutiva da mensagem, para o código, temos a função metalinguística. Na linguagem não verbal, né? A linguagem não verbal, gestos, imagens, desenhos, pinturas, né? Temos metalinguagem quando o filme tem por tema o próprio cinema, ou uma pintura retrata o pintor exercendo sua profissão, por exemplo. Ó, um exemplo, ó, aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui um exemplo. Mostra aí, Robertão. Olha aí. O pintor, ele tá pintando ele mesmo, ó. Tá? Então ele está usando o código para apontar o mesmo código. Então, quando ele diz aí, né? O próprio cinema, quando ele diz quando um filme tem por tema o próprio cinema, ou uma pintura retrata o pintor exercendo sua função. Aquela imagem que eu mostrei. Na linguagem verbal, temos função metalinguística quando uma poesia, destaca aí, tem por tema o fazer poético, ou quando um texto qualquer, né, discute ou explica a língua. Vem comigo. Essa questão aí, na linguagem verbal, vê só. Então a metalinguagem tanto pode aparecer na linguagem não verbal, quanto na linguagem o quê? Verbal. E é muito comum no Enem ele colocar a linguagem verbal, né, textos escritos. Então ele pode colocar lá um poema, certo? E nesse poema, desse texto, ele falar da dificuldade do artista produzir o texto, não é? Do fazer poético. Então isso é metalinguagem. Agora fica atento, por quê? Porque as funções da linguagem, não é? As 6 funções, o que é que acontece? Não existe a pureza, o texto ele é puro, o texto ele só vai apresentar uma função X, uma função Y. Não é assim. Vai depender da capacidade de produção do autor. Um texto, ele pode ter as 6 funções, vai depender do autor. Agora, uma função será predominante. Será aquela que você vai dizer, olha, o texto, ele vai apresentar essa função comunicativa. Existem outras, mas uma função sempre será predominante. E o Enem, ele cobra exatamente isso. Qual é a função predominante em um texto? Então você pode pegar, por exemplo, em um poema, dentro desse poema você dizer logo, olha, esse texto aí foi produzido por Carlos Drummond de Andrade. Então esse é um texto poético, certo? Mas dentro desse texto poético ele pode ter usado da função metalinguística em um determinado verso. Ele pode ter usado uma função apelativa em determinado verso. Então você vai ter que respeitar o comando da questão. Por isso que eu sempre digo, para não errar a questão do Enem, você tem que entender o enunciado. Então, sempre que você for resolver a questão, vá para o enunciado, leia, faça as marcações e vá ao texto. Porque aí você também ganha tempo, porque são muitos textos. Você tem que ter essa logística, ok? Dá uma olhada lá.
Então aí no final, quando o texto qualquer discute ou explica a língua. Vou passar. Gramáticas e dicionários são exemplos da função metalinguística, já que usam a linguagem verbal para falar sobre a própria linguagem verbal. Tá vendo aí? São palavras que explicam palavras. Destaque isso aí. São palavras que explicam palavras. Vem comigo, Robertão. Fica atento. São palavras que explicam palavras. Função metalinguística. Ok, fera? Vamos lá, dá uma olhada. Pensando no exemplo do cotidiano, toda a reformulação sobre algo que já foi dito é uma metalinguagem. Ok? Então, ó, não confunda função fática com função metalinguística. Ficou claro? Função fática, o olhar é para o recurso. Na função metalinguística, o foco principal está voltado para o código linguístico, para esse elemento da comunicação. Então, ó, função referencial, foco no contexto. Função apelativa, foco no interlocutor. Função fática, foco no recurso comunicativo. Função metalinguística, foco no código linguístico. Ficam faltando duas. Vamos dar uma olhada agora na próxima. Olha lá. Vamos passar aqui. A quinta função é a função emotiva. Vem comigo, Robertão. Vou falar aqui com fera. Presta atenção, fera. Função emotiva, ela também é chamada de função expressiva. É uma exteriorização psíquica. O que é isso, professor? Função emotiva ou expressiva é quando o autor, ele se coloca em destaque. O foco é ele mesmo. É o que ele pensa, é o que ele sente. Então está muito relacionado aí ao estado de espírito do autor. Então quando ele se põe em destaque, em evidência, a função é expressiva ou emotiva. Pensa aí, fera, em uma música que você gosta. Pensou? Veja se nessa música que você pensou, existe a primeira pessoa. Verbos na primeira pessoa. Preste atenção. Robertão, pensa em uma música aí, Robertão. Pensou a música? Pensa na música. Olha. A música de Robertão eu já sei qual é. E pode ter certeza, a primeira pessoa vai prevalecer. Então, nas composições musicais, elas estão recheadas da função expressiva ou emotiva. Certo? Então, se você pensar 10 músicas, você vai perceber que dessas 10 músicas, sempre o eu estará presente. O meu, o minha. Então, dá uma olhada aí nessa música aí da grande Rita Lee, Minha Vida. O título da composição já expressa aí, né, a questão aí da função expressiva. Quando ela diz minha vida, o possessivo aí, minha, indica já a primeira pessoa. E vê o que ela diz aí. Tem lugares que me lembram. Me. Olha aqui o pronome, ó. O pronome oblíquo, de primeira pessoa. Minha vida. Ó, minha, novamente. Por onde andei? Olha o verbo na primeira pessoa. Então, tem lugares que me lembram minha vida, por onde andei. As histórias, os caminhos, o destino que eu mudei. Olha o verbo na primeira pessoa. Cenas do meu filme. Olha a primeira pessoa. Em branco e preto. Que o vento levou e o tempo traz. Entre todos os amores e amigos, de você me lembro mais. Olha o me aqui, ó. Então perceba que nesses versos houve um predomínio da função expressiva ou emotiva. Então são características presentes. Você tem que perceber essas características. Ok? Você não pode deixar, você tem que conhecer todas as características dessas funções da linguagem. Porque é um conteúdo recorrente. Aparece muito na prova do Enem. Dá uma olhada lá. Deixa eu passar aqui. Olha agora. Tem pessoa que a gente não esquece, não é? E nem o primeiro namorado, uma estrela na TV, personagem do meu livro de memórias, que um dia rasguei do meu cartaz.
entre todas as novelas e romances de Você Me Lembro Mais. Então, é uma música de Rita Lee e ela usa aí a função expressiva ou emotiva. Fera, se liga aí nas características, olha lá, olha a característica. Subjetividade, porque é o que o autor pensa, o que ele sente. Verbos e pronomes na primeira pessoa. A presença do eu lírico, né? O eu lírico está presente no texto. Esse eu lírico pode ser do gênero masculino ou do gênero feminino, independente de quem canta. Presença de adjetivos. Se eu disser assim, professor, agora vem comigo, presta atenção. Não vá pensar que a função expressiva é só quando aparece a primeira pessoa. Não é assim também. Não é? Se eu disser assim, ó, que coisa bonita, que menina bonita, que rapaz inteligente, quando eu digo isso, eu não estou usando a primeira pessoa explicitamente, verbos em primeira pessoa. Mas eu estou externando aí, eu estou expressando o quê? O que eu sinto, o que eu acho. Então, a função expressiva, não é? Necessariamente, não tem que aparecer verbos e pronomes na primeira pessoa. Ah, se não aparecer verbos e pronomes na primeira pessoa, não é função expressiva. Não, não é assim, tá? Então, é sempre o que o autor acha, o que ele pensa. Ok? Ok? Dá uma olhada lá. Emprego de exclamações, reticências. Né? Então, é muito comum também em textos que a função expressiva predomina, prevalece. Então, composições musicais, não é? Sempre o Enem trabalha com músicas, com composições, isso aí eles gostam bastante. E é muito provável que você encontre algum texto, né, da cantora Rita Lee, né, até em forma de homenagem à grande cantora que ela foi, né, e que deixou um legado bastante aí para os jovens, ok? Então é provável que eles coloquem um texto de Rita Lee na prova, que foi uma cantora lá, né, que teve uma banda, os Mutantes, que inclusive já teve questões do Enem que falava exatamente da banda Mutantes, que Rita Lee ela fazia parte na época. Dá uma olhada agora na última função, função poética. As palavras no sentido figurado. Rapidinho, vem comigo, Robertão. A função poética ela é irmã da função expressiva. Elas normalmente vêm juntas, elas aparecem normalmente juntas, né? O que é que acontece? Ela é subjetiva, muito subjetiva, é a mais subjetiva das funções. A função poética, o nome já diz, ó, há um jogo de palavras, é uma característica da função poética. O uso simbólico da palavra, metafórico, logo, eles usam figuras de linguagens, tá? As figuras de linguagem muito presentes, a musicalidade também, com o uso de aliterações, de assonâncias e algumas figuras. A metáfora é aquela figura de linguagem, né, a rainha das figuras de linguagem, que sempre aparecem aí, estão presentes no texto, visitando aí as provas, as questões aí do Enem. Tá? Então dá uma olhada lá. Vou colocar aqui as características da função poética. Subjetividade, linguagem conotativa, que é a linguagem figurada, figuras de linguagem, olha aí, fera, figuras de linguagens, não é? Aqui, ó, subjetividade, assim como a função expressiva é subjetiva, contrariamente da função referencial, que é objetiva, tá? Jogo de palavras, musicalidade e a chamada plurivocidade, que são as várias interpretações que podem aparecer dentro de um texto. Ok, fera? Então, ó, ficou ligado? As 6 funções comunicativas, elas estarão presentes na tua prova do Enem. Grande abraço e até a próxima.